Ora, bom dia, aleluia, cá estamos outra vez. O Senhor está connosco, com os filhos de Deus. Hoje é domingo, dia 15 de 8 de 2021. São 12h15, mais ou menos. Senhor Espírito Santo me inspira para que eu não vá além do que está escrito. Vamos ler o hino 235 e o título da mensagem é A Raiz. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vou ler primeiro o hino 235. Cristãos radicais. Radical relativo a raiz, né? Então diz assim: Nós somos cristãos, nós somos os tais, nós somos cristãos radicais. Quem é que está salvo? Diga agora comigo, aleluia. Quem não se envergonha do nome de Jesus, diga glória a Deus. Quem é que acredita que a Bíblia é verdade, diga agora amém. Quem confessa que Jesus é o Senhor, levanta as suas mãos e cante lá, lá, lá. E bata as suas palmas quando eu disser lá, 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 lá. Quem é que acredita na alegria do Senhor, salta agora. Quem é que acredita que Jesus vai voltar, dê um brado de júbilo, aleluia. Aquele que quiser servir a Deus, diga Hosana. Quem confessa que Jesus é Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler em São João 14, 30 e 31, que diz assim: Estava a aproximar-se o tempo da morte do Senhor Jesus Cristo, e ele disse aos seus discípulos: Não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. São João 12, 29 a 33, que diz: Ora, a multidão que ali estava e que ouvira aquela voz dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, dizias, significando de que morte havia de morrer. Lucas 22, 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 21 a 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs-se ele sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 25:9. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Aleluia. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Levítico 17:7. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demónios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes há por estatuto perpétuo nas suas gerações. 2 de Crônicas 11:15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demónios e para os bezerros que fizera. Segunda de Crônicas 11:14. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Repetindo, 2 Crônicas 11:15. E Jeroboão constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demónios e para os bezerros que fizera. Deuteronômio 32:16-18. Com deuses estranhos provocaram a Deus a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demónios, não a Deus, mas aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, que é Deus, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Salmo 106, 36-37. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demónios. 1 Coríntios 10:20. Antes, diz São Paulo, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios.
Mateus 8, 29 a 32. E eis que clamaram dizendo, os demónios, né? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demónios rogaram-lhe, dizendo ao Senhor Jesus, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse, ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Marcos 3, 20 a 24. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, nem a família compreendia Jesus. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. João 7, 19 a 20. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse a Jesus, tens demónio, quem procura matar-te? João 10, 16 a 20. Ainda tenho outras ovelhas, dizia o Senhor Jesus Cristo, que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demónio e está fora de si, porque o ouvis. Lucas 11, 13 a 14. Dizia o Senhor Jesus Cristo, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Marcos 9, 25 a 27. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, o espírito imundo, clamando e agitando o moço com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam, está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém, aleluia. Lucas 8, 27 a 31. E quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios. Os demónios possuem as pessoas, dominam-nas.
e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tenho ordenado ao espírito imundo. Os demónios são espíritos imundos. Tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões era impedido pelo demónio, impelido para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Vamos ler em Lucas capítulo 13, verso 10 a 13. E Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ler em Mateus 4, 24. E a fama do Senhor Jesus Cristo correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Aleluia, obrigado, Pai. Lucas 11, 13 a 15. Diz o Senhor Jesus Cristo: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: Ele expulsou os demónios por Belzebu, príncipe dos demónios. Mateus 12, 28 a 31. O Senhor Jesus Cristo dizia: Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, do homem valente, e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Lucas 9:1. E convocando Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Obrigado, Pai Celestial, eu recebi a tua virtude e o teu poder. Repetindo, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios, para curarem as enfermidades. Lucas 10, 16 a 19. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, Pai Celestial. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes
e escorpiões, e toda a força do inimigo. Amém, aleluia. E nada vos fará dano algum. Marcos 9, 20, 38 e 40. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque não é contra nós, é por nós. Apocalipse 9, capítulo 9, verso 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Estou-me a lembrar de todos os problemas que tem havido aí, com tanta praga e tanta tremor da terra e tantas anormalidades. E o Senhor disse que breve viria. Estamos à espera que Jesus venha, aleluia. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Isto é o que tem havido atualmente. Homicídios, feitiçarias, fornicação, furtos. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas quando as pessoas alguns forem diante do Senhor Jesus, Jesus vai dizer que não os conhece. Porquê? Porque não têm comunhão com Ele. O Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 3,20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei convosco e vós comigo. O Senhor Jesus quer estar em comunhão conosco. Então, aquele que quer servir a Deus, quer ser salvo, também tem que ser santo. Marcos 1, 23, 26. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Amém, aleluia. Marcos 3, 10 a 11. Porque Jesus tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostavam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Vamos repetir São João 14, 30 a 31. O Senhor Jesus disse que ele não era do mundo, como nós também, a sua igreja, não somos do mundo. E estava próxima a sua morte, e o Senhor disse: Já não falarei muito convosco. Estava a falar com os discípulos. Porque se aproxima o príncipe deste mundo. Isto faz lembrar que ele fez cair
a afastar-se de Deus, a Eva e o Adão, fazendo-os confiar na sua palavra e não na palavra de Deus. Então já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem a mim. Eu creio que esta é uma expressão fantástica, que nós também podemos usar, porque nós pertencemos ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então podemos dizer, quando o inimigo, os espíritos imundos, os nossos inimigos, quando eles nos quiserem atacar com doenças, com pobreza, com ideias erradas, nós podemos dizer-lhe: fora daqui, tu nada tens em mim, tu não tens poder algum. Jesus disse: expulsareis os demónios. Então o príncipe deste mundo, disse Jesus, estava a querer fazer que os homens o matassem, o crucificassem. E vou repetir: já não falarei muito convosco, disse o Senhor Jesus, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Era o diabo que enganava as pessoas e continua a enganar, para que façam mal uns aos outros, lutem uns contra os outros, façam guerras, sejam injustos. Então é o príncipe deste mundo que faz que as pessoas andem enganadas, como foi no tempo da Eva e do Adão. Então, como eu estava a dizer, nós podemos dizer o mesmo que Jesus disse, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem a mim. Quando o diabo vier atacar-nos, podemos dizer isso: nada tens em mim. E Jesus é o cabeça da igreja, eu faço parte da igreja. Por isso, fora daqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em nome de Jesus. É como se fosse Jesus a falar com os demónios: príncipe deste mundo, nada tem em mim. Nada tem também em mim, né? É nenhum dos cristãos que nasceu de novo. Aleluia! Que recebeu Jesus, que nasceu de novo. Vamos ler em São João, capítulo 17, começando no 14. Diz o Senhor Jesus, estava a orar ao Pai Celestial: Pai, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Então vou ler uma nota que eu escrevi, e é assim: eu te digo, demónio, o meu corpo é propriedade privada de Jesus Cristo. Ele me comprou com seu sangue. Portanto, eu te expulso e não voltes. Eu digo ao meu corpo: estás livre de todas as enfermidades. O diabo não tem nenhuma propriedade em ti, porque tu não és do mundo. O diabo não pode pôr nenhuma coisa nem enfermidade em ti, porque não lhe pertences. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e amigos, recebam Jesus como Salvador. Ele é a única maneira de vos livrardes do maligno que enganou Eva e o Adão. Então, recebam Jesus. Digam: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E o Senhor se encarregará da vossa vida. Então vamos terminar, meus irmãos e amigos e simpatizantes. E todos aqueles que recebem Jesus, fiquem com Deus. Deus é a única solução para todos os problemas e a sua palavra é essencial para termos comunhão com Ele, para termos fé
etc. Tchau, amados irmãos e amigos e simpatizantes. Aleluia.